Corrupção. Muita gente pensa que corrupção é só dinheiro. Isso é corrupção material. Se bem que a corrupção está no caráter dele, né? Ou no mau caratismo dele. A corrupção não é só dinheiro. O jeitinho brasileiro, já ouviu falar no jeitinho brasileiro? É corrupção. Tudo que burla as leis, burla as regras, distorce, desvia das regras para o interesse próprio, é corrupção. Se você omite a verdade, é corrupto. Por interesse, é corrupto. Se você dá um presente a alguém com mais intenções, para depois lá na frente for conversar com ele sobre aquele interesse que você quer, você já deu o presente. Não importa o tamanho do presente. Suas intenções são malignas. Você é corrupto. Olha aqui o que o apóstolo Paulo falou. Eu vou dar exemplos aqui de corrupção. Olha aqui o que o apóstolo Paulo falou. Ele disse assim, ó, não vos enganeis. 2 pontos. As más conversações corrompem os bons costumes. Você vê lá no Eclesiastes que o Salomão falou que uma mosca morta estraga todo o unguento que está se fazendo? Por que a mosca morta? Ela corrompeu o cheiro, o aroma do perfume, do unguento que está se fazendo. Ela corrompeu. Aquele perfume já não é 100%, porque a mosca morta corrompeu. Então, quando um picareta, um vigarista espiritual, um estelionatário espiritual, fala que a salvação não é pelas obras, ele está corrompendo. Porque o apóstolo Tiago falou, a fé sem as obras para nada aproveita. O pistoleiro, o corrupto, ele fala que a salvação não é pelas obras. Basta você bajular, adular, puxar o saco do meu Jesus Cristinho, que você está salvo, que você não precisa fazer nada. Ele está corrompendo, ele é corrupto. Vou dar exemplos de corrupção aqui no ministério, no maldito ministério, nos chacais, no picareta ministério, nos ladrões, ladrão de coração, porque o ministério é ladrão de coração. Ele rouba o coração do povo para se usar das benefícios que o povo dá para eles. Você viu aquele culto online em que o crocodilo do Nilo atendeu e chamou aquele CC Bestinha para orar? Aí o CC Bestinha, aí o crocodilo do Nilo, ele disse que lá onde ele morava, que ele estava meio doente não, ele é podre. Só que ele tem um Unimed, tem plano de saúde, tem irmãos da laia dele, que é médico. Então todo dia tá ligando para ver o que ele tem, sabe? Ancião médico, irmão médico, sabe? Dentista, do Braz, enfermeiro. Todo dia tá passando uma fita para ele, para perguntar o que ele tem. Para ir lá, sabe o que é? Sabe o que é? Corromper, sabe? Aí ele falou que estava na casa dele, o crocodilo do Nilo falou que ele estava na casa dele. Aí, de repente, o vizinho, que aquele molequinho, o Lourenço, ele mora numa torre do lado, uma torre de ser um prédio. Torre é prédio. Aí, chegaram lá, sentiu, quer dizer, o molequinho lá sentiu de vir com outras crianças, que falou pro pai ou pra mãe, não sei pra quem, que ia olhar pro crocodilo do Nilo. Já é corrupto. Já é corrupto desde criança. Ou foi incentivado, ele sentiu de orar para o crocodilo do Nilo, o presidente do Braz, o presidente dos CCBistas. Ele não sentiu de orar para outro irmão que está lá na periferia. Ele sentiu de orar, sabe, sentiu? Ele sentiu de orar para o presidente dos CCBistas, o crocodilo do Nilo. Aí ele foi olhar no crocodilo do Nilo e disse, nesse sentido de vir orar para o irmão. Mas não sente para ir lá na periferia e orar para os pobres lá do Nordeste, na Bahia, em Minas, lá no Norte, no Nordeste, sabe? Maranhão, sabe? Sentiu do presidente do Brasil, já é corrupto desde nascença, sabe? Você bestinha. Aí ele sentiu, botar na cabeça do crocodilo do Nilo, e o crocodilo do Nilo disse que ficou liberto. Com a Unimed e os médicos da Unimed, ele ficou liberto. O que o crocodilo fez aí? Ele corrompeu o púlpito. Como ele corrompeu o púlpito? Ele abriu exceção. Esse CC Bestinha, que já sentiu de orar pro crocodilo do Nilo, e esse negócio aí vai ser como um crachá para ele, sabe? Aí o cooperador de jovem lá também vai sentir de chamar
um CC bestinha para orar lá no púlpito. Vai sentir de chamar um moço das amizades dele, sabe? Do partido dele, para pregar a palavra, para orar no púlpito. Por quê? Porque o crocodilo do Nilo, o Satanás que governa o Brás e os pecadores CC bestas, o diabo, abriu exceção, corrompeu. Ele abriu exceção para os amigos. Porque aquele cooperador de jovem lá, vai chamar os amiguinhos dele para exaltar no púlpito. Entendeu a corrupção? Aquele cooperador lá, que tem aí o cooperador lá, o cooperador de jovem, o diácono, o ancião, que tem um neto, que tem um netinho, sabe? Ele vai ser chamado no púlpito. Ou aquele cooperador de jovem que é puxa-saco do ancião, vai chamar o netinho do ancião para ir orar lá também. Aí aqueles netinhos de ancião, filho de cooperador de jovem, aquele lá já vai também querer sentir de orar para o cooperador de jovem, para o cooperador, para ele ser visualizado, sabe? Ficar famoso no meio dos pecadorinhos, ser bestinhas, sabe? Entendeu a corrupção, como funciona? Aí cria classes diferentes, como lá na Idade Medieval, lá na Idade Média, lá no século 1, 2, 3, 4 antes de Cristo para trás, ou na Idade Média mesmo, ou do Império Romano para trás, que as sociedades eram divididas em classes. Era o camponês, era o comerciante, era o patrício, era o plebeu, eram os oficiais do exército, sociedade dividida em classe. Então, na mesa de jantar dos poderosos, não entrava, não subia lá empregado, nem entrava, só entrava para servir e saía fora. Porque é uma sociedade corrupta de caráter, corrupta de valores, é uma sociedade de crachá, sabe? Se você é pobre camponês e lavrador de terra, você está lá embaixo na pirâmide. Se você tem dinheiro e está no poder, ou é puxa-saco do poder, ou é graduado, você está lá em cima. É sociedade de classe, ou seja, é corrupto. Aquele crocodilo do Nilo é corrupto, ele corrompeu. Aquele CC bestinha, quando ele for testemunhar aí na frente, ele já vai ser cotado, porque botou a mão na cabeça do crocodilo. Ele vai ser. Aí, quando ele for testemunhar, sabe como é que CC besta, pecadores CC besta se apresentam, né? Eles vão testemunhando, eles dizem que é auxiliar, eles dizem que é músico, eles dizem que é filho lá seu no lar cristão, sabe? Aí Deus levantou ele para auxiliar, aí não sei o quê. Sabe, crachá, é para ele tá ali apresentando as credenciais dele, o currículo dele. Então, se você não foi nada daquilo, nem vai conversar com ele, que você leva um coice do safado. Porque ele nasceu de um lar cristão, ele é músico, é instrutor, foi encarregado regional, foi para cooperador de jovem, foi para cooperador, agora é ancião. Então ele já vem, sabe? Então ele quer dizer que você fique calado, que você não é nada, então cala a boca. Porque ele acha que ele já vem, que você tem que respeitar ele, porque ele tem mais tempo, porque ele já vem graduando, sabe? A sociedade corrupta é assim. Sociedade corrupta é assim. Então isso corrompe. Aí você que não é nada, então o que você vai fazer? Já corre para tocar música, tocar um instrumento. Porque senão você não vai ser nada na igreja. E no meio da congregação que eu falo, o povo, se você não for nada, aí você tá ferrado, rapaz. Aí você tá ferrado. Se você não é músico. Se você não for músico, você não é nada. Aí você tá assim numa roda, assim num jantar, numa construção assim com 10, 15, 20, 30, 50. Se você não for nem músico, não tem cargo nenhum, não é músico, não é nada, coitado de você. Você é um escravo. Tipo na Idade Média, se você fosse escravo, você era ferrado com ferro, escravo. Não serve pra nada, só pra ser pisado. Só pra ficar de quatro e o superior para subir no cavalo, pisar em cima de você, como fazia antigamente. O escravo e o servo ficavam de quatro, aí o superior pisava em cima, fazia suas costas de escada para subir no cavalo. Na congregação dos pecadores CC besta é assim. Quem não fala isso é porque é corrupto, ou tem parente lá, ou tem o rabo preso. Mas na congregação dos pecadores CC besta é assim que funciona. Eu não tenho rabo preso com ninguém.
então eu desço o cacete mesmo. Eu não sou corrupto. Se eu tiver com fome, não tiver nada para comer na minha casa, eu não vou pedir um prato de comida para ser besta maldito nenhum. Porque eu tenho vergonha na cara. Eu não sou corrupto. Porque eu conheço essa gente. Agora os cooperadores de jovem, os cooperadores, eles podem muito bem chamar os seus parentes, os seus filhos, os seus netinhos, o filho, sabe, os seus netinhos, os seus sobrinhos, inventa que ele tem um donzinho para ir orar e lá. Por quê? Porque o crocodilo do Nilo, aquele corrupto, safado, ele corrompeu os bons costumes, que nem disse Paulo aqui. Corrupção, rapaz. Um ladrão, um assaltante de banco, ele não começa assaltando o banco de uma vez. Ele entra numa quadrilha e ele fica lá como na logística. Primeiro ele vai dirigir, se ele souber dirigir, ele vai dirigir para o assaltante, para dar fuga para o assaltante. Ele começa na retaguarda, na logística do assalto. Sabe? Ele é burro de carga, ele começa na logística do assalto. Ou é motorista, ou segura a escada, ou carrega as ferramentas para o cara abrir o cofre. Ele não começa de uma vez assaltando o banco na linha de frente. Pô, a corrupção é assim também. Começa com os pouquinhos. Se você é corrupto com um pouquinho, você será corrupto no muito. E a corrupção gera deslealdade, porque você tem um interesse, você é corrupto, para conseguir o que você quer, você vai ser desleal, você vai ser traidor. Basta que você começa com uma pequena corrupção, basta aparecer uma oportunidade e você cometer uma corrupção zona grande. O que falta é a oportunidade. Se você já começou na corrupção, o que vai faltar é só a oportunidade de você cometer um grande crime, uma grande safadeza. Então o crocodilo do Nilo abre essas exceções, os cooperadores de Jó vão fazer a mesma coisa. E aí o crocodilo vai fazer o quê? Sabe? Então, aquele CC bestinha que é parente do ministério, já vai ser, sabe? Auxiliar, já ser subido para orar, para ler a palavra, sabe? Aí é chamado lá no culto de jovem para ler a palavra, não exorta, mas já é chamado para ler a palavra, para ir perdendo a vergonha. Corrupção, isso aí. Aí aquele outro CC bestinha lá, que não é filho de ninguém, você entendeu, né? Não é filho de ninguém, quer dizer, sem posição. Ele já vai ficar se achando o Zé Ninguém, o escravo, o da senzala. Ele já vai começar a se achar o Zé Ninguém, porque o pai dele não tem cargo nenhum, não tem ministério, não tem dinheiro. Então ele fica ali, olha, aquele CC bestinha lá, parente do ministério, ele já subiu para ler a palavra. Então ele já vai ser, dali, ele já vai ser cogitado, não, o cargo vai ser dele. Porque ele já começa a subir para perder a vergonha, sabe? Para acostumar. E aquele CC bestinha ali que não é filho de ninguém, já começa a dizer, sociedade de classe, então eu não vou ser nada. O máximo que ele vai conseguir é comprar um instrumento e tocar. E se ele obedecer o safado que está no ministério, sabe? É um povo corrupto e sem vergonha, rapaz. Povo corrompido, povo pistoleiro, povo de interesseiro, político, cheio de negociata, de safadeza. Aí eu escuto pessoas dizer, eu não falo contra pessoas, eu falo contra a instituição. E quem impõe a safadeza na instituição não é pessoas. Você é contra o nazismo e não é contra o Hitler que impôs o nazismo. Me poupe com seu duplo caráter. Você é contra o fascismo você é contra o fascismo e não fala contra o Mussolini que impôs o fascismo. Rapaz, vá. Toma vergonha na cara, rapaz. Você é contra a CCB e não é contra o desgraçado maldito que impôs isso lá. Não falo contra pessoas, eu falo contra a CCB. E quem pôs a porcaria lá? Quem semeou a merda lá? Rapaz, me poupa, tu me vergonha na cara, rapaz. E não fala contra pessoas do ancião. Lá tem muita gente boa. Tem muita gente boa para você, que você talvez seja igual. As más conversações corrompem os bons costumes. É como as más conversações, é como uma mosca num unguento. Sabe? É como uma mosca num unguento. Então na congregação tem muito isso aí, que é sociedade de classe. É sociedade como na Idade Média. É por crachá. Então, o CCB, se ele se apresenta, você olha, você vai no culto de ordenação
dos malditos do ministério, você vê lá, com 13 anos, 15 anos, 18 anos, foi selado com a promessa. Depois foi músico. O músico sela primeiro, depois... O primeiro, mais ou menos, ou vice-versa. Ou foi músico, depois foi selado com a promessa, ou foi selado com a promessa, depois foi músico. Depois foi auxiliar. Depois foi cooperador de jovem. Depois foi para cooperador. Diácono, sabe? Então, se você for chamado, você não pode ir para cooperador. Se você vier lá do mundo, você for chamado, você não pode ir para cooperador. Porque se você, o maldito ministério não te põe para isso, porque ele acha que você vai passar na frente daquele que, sabe? Então não é dom, não é graduação do céu, não é qualidade do céu, é por empresarial, sabe? Então se você for chamado na graça, aí você começou a aprender a música, você vai achar que para subir também, você vai ter que fazer aquele mesmo caminho. Aí você pensa, cadê Deus aqui? Cadê Deus aqui? Se é assim, cadê Deus aqui? Cadê a revelação do Espírito Santo aqui? Cadê os dons aqui? Dons é o caralho, rapaz. É pura politicagem, pura safadeza. Então, o sujeito tá de ancião, no culto de ordenação, foi apresentado para ancião. Então, 13 anos, nasceu no lar cristão. Foi selado com a promessa menos de 18. Foi músico, foi auxiliar, foi cooperador de jovem, foi cooperador, diácono, agora é ancião. Entendeu? Sociedade corrupta, povo corrupto. Então, se você for chamado, veio lá do mundo, veio lá do campo de futebol, veio lá das noitadas, do forró, do pancadão, do sertanejo. Aí, se você chegou ali com uns 30, 35, sua carreira, você não tem futuro. Porque não interessa o que Deus te dá. Porque você não vai ser nada. Porque o maldito ministério ali pega gente que nasceu no lar cristão, sei lá de que primeiro, sabe? Que tem esse currículo. É um povo corrupto, cheio de mosca morta. Aí, funciona assim. A sociedade da corrupção é na politicagem, no compradinho. Então, uma regional que tem um presidente que tem influência, ele chega no Brás e conversa, aí ele ganha mais autonomia. Se a regional dele tiver mais dinheiro, aí mandar mais dinheiro pro Brás, ele ganha autonomia. E aí aquele ancião regional lá, ele ganha poderes e aí faz a sacanagem dele, né, desse tipo de corrupção. É o reino da corrupção, da extorsão espiritual, do compadrio, do presente. A justiça e a verdade, o caráter, o bom siso, a equidade nunca tem lugar no reino dos pecadores ser besta, porque é um povo corrupto. Então aquele regional lá, aquele ancião regional, ele ganha autonomia para fazer muita coisa. Então se alguém brigar com o ministério daquele ancião influente lá, o caso dele nunca chega no Brás, porque ele apaga ali, porque é corrupto. Aí se tem outro ancião de uma regional lá, também é a mesma coisa. Então os anciãos regional, eles ficam disputando, fazendo politicagem, para pegar autonomia, para fazer a mesma coisa. Porque é tudo corrupto. É tudo corrupto. Uns mais, outros menos. Mas é tudo corrupto. E quem é bunda mole e não denuncia, não fala essas coisas, é corrupto também. Por quê? Porque ele é covarde, ele está defendendo o cargo dele, ele não fala para não perder o cargo dele. É corrupto também. E aqui, como está escrito na palavra, maldito o homem que preserva da morte, maldito o homem que preserva do sangue a sua espada. Porque esse ancião covarde e bunda mole, ele preservou a espada dele, e o que é a espada dele? A espada que sai da boca, a palavra. Como disse lá no Apocalipse, o Senhor Jesus governaria o mundo com a espada que sai da boca dele. Então esse ancião bunda mole lá, ele é corrupto também, por quê? Porque ele não denunciou lá na reunião, ele não se levantou e não bateu o pé. E por que ele não fez isso? Com medo de perder a merda do carguinho dele, do ministério dele. Então ele preservou o sangue da espada. Ele tem a espada, ele preservou do sangue, ele não tirou para ferir ninguém, em defesa da verdade, da justiça e da equidade. Ele é corrupto. Corrupto por quê? Porque o interesse dele é o cargo, é o ministério. Porque lá na frente também ele vai
Se é que ele não já pôs, ou a mulher, o filho, ou o genro dele, num cargo, sabe? Igual esses que saem do Ministério da Congregação Cristã no Brasil e depois fica aí posando de vítima. Corrupto também. É tudo corrupto. Ou você é corrompido, ou para não perder o ministério. A causa dessa turma nunca é a justiça, nunca é a verdade, nunca é a equidade. No reino da equidade, quem tem talento vai para o posto adequado. Quem tem talento vai para os cargos adequados. Quem tem talento tem destaque, porque ele tem destaque. Como na Idade Antiga, muitos generais, muitos soldados se tornaram generais, capitão, se tornaram imperadores. Por quê? Porque eles tinham talento, eles sobressaíam no exército. E um rei que não seja burro, ele vai pôr um sujeito, um soldado de qualidade. Não, ele vai pôr no comando, porque ele vai gerar soldados bons, e aí o rei ganha a guerra, e aí ou se livra de perder a coroa, ou conquista outras terras. Então muitos soldados de talento, eles alcançaram altos postos no comando do exército, e até foram imperadores, que nem no Império Romano, por causa dos seus talentos. Num reino de equidade, é assim que funciona. Porque o exército é o único lugar de equidade. Porque se você for de talento no exército, é óbvio que você vai subir. Mas, fora o exército, num reino de equidade, você tem que botar gente de talento nos lugares adequados para a prosperidade do povo. Que nem Mardoqueu. Agora, no reino dos pecadores sem ser besta, esse povo corrupto, e desleal e traidor, então é conchavo, é crachá, é puxar saquismo, bajulação, interesse presente. Porque são um povo vagabundo. São um povo vagabundo espiritual, povo do conchavo, povo burro. Você não tá gostando, não? Vá se lascar, rapaz, vai tomar no rabo. Tem gente boa, gente boa na sua balança, na sua cegueira, no seu obscurantismo, que você é igual. Na CCB tem gente boa na sua régua, nas suas trevas de medir, na sua balança corrupta. Gente boa porque você não sofreu as consequências de um dele. Leva um dele para dormir na sua casa, para ficar um tempo com você. Você vai ver o que é que acontece. Fica com uma semana com um pecador sem ser besta, que eu quero ver se você pode ficar com seu parente, que talvez ele não mostre as garrinhas para você, mas fica uma semana com um pecador sem ser besta, que eu quero ver se você não vai mudar de ideia. Não conhece a praga que é essa. É um escorpião, rapaz. Ele abraça você com a cauda, ele te pica. Pecadores sem ser besta não é fogo que se cheire, não, rapaz. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Corrupção corrompe, adultera, manipula, estraga. É uma mosca morta. Fica a dica aqui do Cavaleiro CCB para você. Pegou a visão aqui? Até mais.